Eu estou aqui com a, pode chamar de ex-pastora, Sim, senhor. ex-pastora Ana Cláudia. Isso. Você foi pastora há quanto tempo? 8 anos, bispo. 8 anos? Isso. Então, como é que era a sua vida? Conta de forma que seja objetiva, Sim, mas senhor. os pontos mais importantes, porque você revelava, né? Sim, revelações, profecias, né? Roda, cai, e a unção, aquela unção que pega fogo, né? E fazia cultos, Como fazia... tudo começou? Você foi numa igreja, como é que foi? Isso, eu me converti em 2006 e logo já fui colocada de líder na igreja, né? Não passei por um processo de libertação. Não passou? Não passei. E confiaram muito na minha capacidade, né? Nos talentos que eu tinha, na boa conduta, né? Na aparência, mas não me entrevistaram como eu estava por dentro. Né? Eu tenho um histórico de depressão na minha vida, né? Perdi um familiar também dessa forma, né? Uma tia minha. E isso me acompanhou durante a minha infância, adolescência. Eu era uma pessoa assombrada, né? Eu via vultos, eu tinha pesadelos, eu tinha tremedeiras, meu coração acelerava. De madrugada eu não conseguia dormir. Diziam para mim que era Deus me acordando para eu orar. E eu tive que aceitar aquela condição e viver com uma máscara, né? Aquela máscara de super-heroína, aquela máscara de mulher forte, pregando a palavra de Deus, orando, e por dentro vazia, por dentro com aquela dor, com aquela falta de vontade de viver. Me sentia sobrecarregada, cansada. Todo culto que eu fazia, eu me sentia cansada. Então, eu me converti em 2006, comecei liderando já esse grupo. Eu ia para os cultos, eu chorava muito. Eu me recordo que era uma dor muito grande, bispo, dentro do meu coração, um vazio. E eu questionava muito. Eu sempre busquei questionar, porque a Bíblia não é um livro motivacional. A Bíblia é uma promessa viva. Então, ela tem que acontecer na nossa vida. Então, eu lia os versículos da Bíblia, eu pregava, e aquilo não acontecia na minha vida. Né? Eu pregava que a gente tinha que suportar o deserto, a gente tinha que aceitar o sofrimento, uma condição divina, né? Que era a nossa cruz, que a gente tinha que carregar essa cruz. Uma vez que você era batizado, você estava salvo. Todos esses conceitos me foram ensinados e eu comecei a passar adiante isso aí. Né? Então, passaram-se 4 anos nesse desespero e aí começaram as manifestações dentro de casa, que hoje eu sei que eram manifestações. Então, eu tinha tremores. Mas isso antes de ser pastora? Antes de ser pastora. E aí começou aquela confusão de conceitos. Eu visitei várias igrejas. Todas as igrejas que eu visitava, vinha um profeta e falava: você é pastora, e se você não cumprir a sua chamada, você vai descer à sepultura. Então, eu me via meio que numa prisão ali. Eu não tinha uma outra solução senão seguir aquela chamada que dentro de mim eu não queria, porque eu estava gritando por socorro. E eu sempre fui muito obediente, tanto aos meus pais, né? A minha família me criou assim, e eu acreditava que era um profeta de Deus. E a Bíblia fala que nós devemos ouvir os profetas, né? Então, a palavra do Senhor ficou toda distorcida na minha cabeça e eu vivia naquela coação. Até que comecei a ser comandada por uma voz na minha mente. Essa voz se intitulava O Espírito Santo de Deus e começou aquela parte de revelações, né? E dizendo que eu realmente era pastora, que eu tinha que seguir esse caminho. Foi quando eu ingressei de cabeça no ministério, fiz o curso, né, de formação pastoral. Você ouviu uma voz dizendo que você tinha que ser pastora? Isso, vinha aquela revelação, eu tinha visões, alucinações, eu me via no púlpito pregando, enfim. Mas, detalhadamente, você revelava, as pessoas iam procurar você para receber as revelações. Sim, sim. E o que acontecia na hora que você estava revelando? Qual era o processo que acontecia dentro de você? Veio uma pessoa e veio: pô, pastora, eu estou precisando de ajuda e tal, e você começava a revelar para a pessoa. Como é que é? Começava por uma oração, a pessoa me contava um problema, né? Eu começava a orar e, de repente, eu era tomada por uma força que, né, eu não sabia explicar. E na minha mente ia vindo a vida da pessoa todinha. Eu fechava os olhos e a pessoa começava a chorar na minha frente.
Ah, pastora, você revelou a minha vida toda, ora por mim, que meu casamento está assim. E começava a testificar, né? Tudo Mas que eu você entrava falava. em transe. Era como se fosse um transe, mas eu não perdia a consciência. Eu sentia o meu corpo pegando fogo, o pé batendo no chão muito forte, né? E uns arrepios muito fortes, e uma certeza de que aquilo ali era a vida da pessoa. É a vida da pessoa que eu estou falando. E conforme eu ia falando aquilo ali, né, pela revelação, a pessoa testificava, e isso foi pegando o meu nome e engrandecendo o meu nome. As pessoas vinham até mim para buscar essa revelação. Elas pautavam a vida delas nas revelações que eu fazia. Você decidia também a vida das pessoas? Sim, sim. Futuro, tipo, ó, vai casar com fulano? Isso. Não só eu decidia, como decidiram por mim. De revelação de casamento, foram 20 revelações diferentes que eu recebi. Ah, esse aqui é a pessoa que você tem que casar. Se você não casar, você vai entrar em desobediência e vai passar vento. Era sempre isso, você vai passar um vento, e aí o vento Passar acontecia. o vento era o quê? Passar dificuldade na vida, né? Vai começar a vida a dar toda errada. E de fato acontecia, então você ficava com medo. Era uma coação, era uma tortura psicológica muito grande, bispo. Agora, você começou a revelar e também tinha visões. Visões, sonhos também, e contava essas visões. Durante a pregação, vinham imagens na minha cabeça, e eu começava, né, eu olhava, de repente, para aquela pessoa ali, ó, Deus manda te dizer isso, isso, isso e aquilo, e a pessoa entrava naquela mesma sintonia, né, e começava, alguns levantavam e batiam pé, e glória a Deus, aquela histeria mesmo acontecia. Você falou em histeria. Essas manifestações, entre aspas, de cair pelo poder de Deus, sapatear no Senhor, também você fazia isso também? Sim, cair. Chama-se cair pelo poder, que eles falam, né? Você sente uma força te puxando, você vai ficando com a consciência longe, o seu corpo começa a aquecer, e é como se alguém te empurrasse, né, no chão. Você era literalmente derrubado. E aí, no chão, você não consegue abrir os olhos, você tenta abrir, você não consegue durante um período, você começa a tremer muito, né? E aí, algumas vezes acontece de você ter visões, algumas vezes acontece de um outro profeta revelar, entre aspas, né, o que estava acontecendo, e várias pessoas caídas no chão, né? Coloca o tecido em cima e fica aquela situação ali. Dificilmente nessas situações diziam que era uma manifestação diabólica. Era sempre o Espírito Santo derrubando a pessoa para um tratamento, que a pessoa iria levantar melhor, com uma unção diferenciada, que o poder de Deus era muito forte, que a pessoa não aguentava e caía no poder. Mas a realidade é que eu caía no poder, e quando eu levantava, o vazio estava dentro de mim, continuava dentro de mim. E eu ali aprisionada naquilo. Muito bem. Aí estava na reunião. Você chegou a tomar conta de uma igreja? Sim, eu cheguei depois de passar por algumas igrejas, né? E, enfim, eu fiz o curso e abri a minha própria igreja, comecei a pregar, comecei a ter as minhas ovelhas, né? Também por revelação, né? Essa voz dizia que eu era uma pastora, que eu ia vir a ser até uma apóstola. Essa voz chegou a falar isso para mim, né? Na verdade, era como que se pegasse uma mulher que tem a palavra de Deus diz que a mulher é submissa, né? A mulher é o pescoço, o homem é o cabeça. Pegar uma mulher e colocar como cabeça. Desculpa, é que você falou uma coisa, agora eu lembrei. O bispo sempre fala aqui que ele está pregando, e nós também, mas a gente não sente nada. Exatamente. Você sentia as coisas? Como é que era? Sim, sentia tudo. Arrepios, como eu falei para o senhor. Na hora que estava pregando? Na hora que estava pregando. Vinha uma fúria muito grande, né? E você falava com aquela autoridade. E isso impactava muito o povo. As pessoas ficavam assim, meu Deus, essa mulher tem muito poder, essa mulher tem a unção de Deus, eu preciso da oração dessa mulher. E outro fato curioso, bispo, era quando eu orava pelos doentes, né? Pelos endemoniados, né? Conforme eu ia orando, eu sentia o arrepio. Então, se a pessoa reclamasse para mim, pastor, eu estou com uma dor na minha barriga. Eu orava pela pessoa, a dor sumia. Foi curada, amém. Quando eu retornava para minha casa, eu começava a passar mal no mesmo local. E eu não entendia por quê. E as pessoas me explicavam que o pastor ele era meio que o canal de libertação, e aquilo ali era um processo normal. Eu conheci pastoras que manifestavam os demônios das pessoas para libertar as pessoas. Uns conceitos assim que eram sendo criados para justificar
aquilo ali e não encarar uma verdade. O pastor ou a pastora, uma pessoa está endemoniada, ele manifestava para aquele demônio Alguns passar para pastores, ele. não assim na frente de todos. Teve igrejas, por exemplo, que eu passei, né, que a pastora chegava a cair no chão e passar mal, vomitava no final da reunião. E eu ficava assim, caramba, né? Eu começava aqueles questionamentos, como é que Deus permite que a pastora passe mal? Ela é tão amada quanto aquela vida que está sendo liberta. O caminho do pastor é muito doloroso. E era justamente esse o motivo que eu dizia que eu não queria ser. Eu sempre disse, eu não quero ser, eu não quero ser. O pastor da minha igreja queria derramar óleo na minha cabeça. Eu parei de ir na igreja, não queria aquilo, porque eu via aquele sofrimento muito grande. Era muito grande o sofrimento. Agora, fora isso, na igreja, você fazia tudo isso, sapateava também? Sim, senhor. Como é que era o sapatear? Você batendo o pé, você sentia uma força, como se fosse ser uma autoridade, algo assim. Era tudo muito mascarado. E eu, batendo com força, era como se você estivesse pisando no demônio, determinando algo, aquela E rodando também? Sim, sim. Diversas vezes, um corredor assim, né? Eu fechava os olhos e eu ia andando o corredor de olhos fechados e parava numa determinada pessoa, colocava a mão no ombro e começava a revelar a vida dela. Tá, agora me conta na sua vida em casa, dormindo, sozinha, por dentro, como é que era a pastora na vida comum dela, nos frutos do sapatear no Senhor, do cair pelo poder de Deus. Tinha também, você falou sobre uma vez salvo, salvo para sempre. Sim, senhor. Então, Você tinha essa certeza? Sim, sim. Achava que era só batizar, né? E que Deus já era salva e eu não precisava fazer mais nada. Era só, né, ler a palavra, orar, jejuar, né? E em casa, como o senhor perguntou, era uma miséria total em todas as áreas, desde a financeira até a emocional. Eu via demônios, né? Eu dormia e eu sentia sufocamentos. Era como se uma garra viesse no meu pescoço e me sufocava, um bolo dentro do peito. O coração acelerava, eu tinha pesadelos, pensamentos completamente distorcidos, coisas sombrias mesmo, visões assim estranhas, com sangue, com morte, com faca. E diversas vezes a minha mente apagava. Teve uma situação que foi muito forte, que eu estava praticamente louca dentro de casa. Eu não conseguia arrumar a casa, barata, rato passando, né, a miséria total, não tinha o que comer. E eu, de repente, me vi na cozinha da minha casa com uma faca bem na altura do meu estômago, já para colocar mesmo, né, enfiar na minha barriga. E, de repente, eu soltei. Eu não sei dizer para o senhor como que eu consegui resistir a tudo isso, mas foi desesperador. Foi uma tortura psicológica, né? Eu me converti em 2006, está completando agora 12 anos, né? Desde a primeira vez que eu pisei numa igreja evangélica. Eu venho de uma família espírita, então todo aquele processo foi bem complicado para mim. Depressão. Sim, sim. Eu cheguei a ir a médicos, ninguém sabia dizer o que eu tinha. Me passavam calmantes, né? Calmantes e não faziam uns exames, ninguém sabia o que era, porque eram sintomas muito estranhos, não era simplesmente uma desistência de vida que o depressivo tem. Era perturbações mesmo, alucinações que os médicos não sabiam dizer o que era. Nós tivemos 3 pastores que suicidaram-se, 2 pastores e uma pastora agora recentemente. Sentia desejo de se suicidar também? Sim, da mesma forma. Eu senti o desejo de me enforcar. Por esses dias eu estava com isso na minha mente e eu creio que se eu não tivesse ouvido a voz de Deus, com certeza eu não estaria aqui, bispo. Era muito forte isso em mim, eu estava percebendo que eu estava definhando já. Eu não tinha ânimo para nada, nem para tomar banho, eu não tinha força. Por mais que eu quisesse, eu não tinha força de vida nenhuma. E as pessoas têm uma ideia do suicídio que é um ato consciente. Não é. A gente tem apagões na mente. Quando você vê, foi. E hoje eu sei que era a ausência do Espírito Santo, com certeza, que era um demônio, porque como é que você vai ter um apagão na mente, você, né, aquele surto, e de repente você se matar?
né? Você cometeu uma... Não é consciente. As pessoas não sabem como que funciona a mente do suicida. E é assim. O meu primeiro suicídio eu tentei com 8 anos de idade. Então, a minha vida foi marcada por isso. Eu subi no parapeito do apartamento, família, né, com posses, com tudo, mas não tinha felicidade. Eu ia me jogar lá de cima. Uma força que não deixou, eu não sei explicar para o senhor. Chegou na Igreja Universal em qual reunião? Foi no resgate agora em agosto, né? Na verdade, eu estava em casa. Como é que sentiu o desejo de vir na igreja? Eu já conhecia há 4 anos a igreja, né? Me levaram lá, só que foi aquela guerra, né, de religiosidade, dos conceitos que estavam na minha mente e as coisas que as pessoas falam. Então, eu fiquei com aquela resistência. Então, o pior, assim, sentimento é a dúvida. A dúvida, ela acaba com você. Então, eu fiquei num sentimento de dúvida há muito tempo e tinham manifestações terríveis. O choque foi esse. Aí passou esse processo, eu não sabia que eu tinha demônios. A ignorância é tanta, né, que eu não sabia que eu tinha demônios. Quando eu Chegou na Igreja Universal, manifestou. No resgate, manifestou. Manifestei e foi muito forte. Porque aí eu, caramba, o que está acontecendo? Aí eu fiz uma prova com Deus. A Bíblia fala isso, né? Provai os espíritos, que é o que eu falo. Pessoal, prova os espíritos, né? Pergunta para Deus. Então, eu me tranquei no meu quarto. Não foi o Bispo Macedo, não foi o pastor de igreja nenhuma que fez isso. Eu me tranquei no meu quarto com o Senhor. E eu falei para Deus, Senhor, se tem um espírito de engano na minha vida, o Senhor me mostra agora. Eu terminei de falar, bispo, eu fui para trás, o meu corpo envergou para trás, parecia um filme de terror. Só que eu estava consciente. E louvo a Deus por isso, porque se eu não tivesse consciente, como foi uma pergunta que eu fiz ao Senhor, eu creio que Ele me deixou consciente para eu ver. Eu falei com Deus, eu não falei com o Bispo Macedo. E aí o meu corpo teve aquela força, o mesmo arrepio, o mesmo calor, e eu sentei e me deparei com o meu espelho, com a face totalmente transtornada, e falei em línguas, manifestada com uma ira muito grande. Foi aí que eu me lancei, porque eu tive uma resposta de Deus, que eu estava enganada, e que o meu problema, o meu vazio, aquela ausência de vontade de viver, era a ausência do Espírito Santo. Foi muito difícil, não vou dizer para o senhor que foi fácil, mas eu não olhei para ninguém, e eu me lancei. Eu pedi a Deus essa libertação. Eu falei para Deus, Senhor, eu não aceito mais essa situação na minha vida. Foi aí que eu comecei a usar a inteligência. Eu já questionava os versículos bíblicos, mas vinham os versículos bíblicos na minha mente, que é, por exemplo, a provação não é maior do que você possa suportar. Está escrito na Bíblia isso. Então, se está sendo maior que eu possa suportar, Deus não está comigo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Me faltava tudo. Então, o Senhor não era o meu pastor. É uma coisa muito óbvia, mas às vezes a gente se fecha em conceitos religiosos e, como eu falei, a gente leva a Bíblia como se fosse um livro motivacional. É promessa de Deus, é real. Deus é fiel. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. Então, por que eu estava sendo atingida? Eu me recordo agora que teve uma situação, antes de tudo isso acontecer, que eu cheguei a queimar a minha Bíblia, né, eu estou me lembrando, e dizia que Deus não existia, porque aquilo ali não era real. Né? Você ora, você jejua, você sobe monte, né? Você faz o sacrifício ali de pregar a palavra, às vezes acordar de madrugada e você não vê mudança na sua vida. E aí eu comecei a questionar e comecei a usar a fé inteligente. Fogueira Santa. Sim. Aí, quando eu soube do tema da Fogueira Santa, eu falei, meu Deus, essa Fogueira Santa é para mim. Eu sou o Jacó, eu sou o engano, o senhor já me respondeu. Eu entrei dentro do envelope, bispo. Deus tinha me dado, nessa situação toda de miséria financeira, né, que estava quase me enlouquecendo, Deus me deu uma empresa pequena que estava fazendo um sucesso muito grande na minha cidade. E eu me vi como Abraão, porque ele queria muito filho e Deus deu o filho para ele. Então, Deus deu essa empresa para mim, só que eu nem sabia que essa empresa era o meu cordeiro, era o meu sacrifício. O senhor imagina a dificuldade que foi, como doeu no meu coração. Eu, na miséria, dependendo da minha família para comer, de repente ter que colocar no altar a minha empresa que eu acabei de receber, que era aquele oxigênio, agora minha vida vai arrebentar, colocar tudo no altar e sacrificar. E não foi só a empresa. Deus também pediu outras coisas que eu tinha, e eu vendi tudo que eu tinha, eu vendi a cama que eu dormia, eu comecei a dormir num sofazinho rasgado.
E quando foi no dia 18, no dia da Fogueira Santa, o último dia, né, que eu fiz o sacrifício, eu recebi uma mensagem de um cliente dessa empresa, né, desse produto que eu vendia, e ele fechou comigo um negócio que era o que eu fechava o mês todo. Eu fechei num pedido, eu fechei o mês todo num pedido. E foi tão impactante que o valor do pedido foi exatamente o valor que eu sacrifiquei. Então, Deus disse para mim, eu não preciso do seu dinheiro. Deus não está pedindo dinheiro. Ele está pedindo a fidelidade, a obediência. É você abrir o seu coração. O que aconteceu? Mudou tudo. Aí eu comecei a manifestar o que estava oculto, ainda tinham coisas escondidas, porque eu falei para o Senhor, eu quero uma limpeza geral. Aí o Espírito manifestou lá na igreja, né, 10 mil demônios no meu corpo, revelou o suicídio que, por esses dias, e de fato, realmente eu ia me enforcar, não estaria aqui hoje. E aí eu fui manifestando, e a última reunião que eu manifestei, o último demônio foi o resgate. O pastor pediu lá para tirar da minha mente. E quando o pastor fez essa oração, que eu voltei ali, eu já estava diferente. Eu já estava percebendo que não tinha mais aquele peso. Aí eu parti com tudo. O pastor falou para mim assim, prioriza a sua salvação. Eu parti com tudo, bispo. Eu quero o Espírito Santo, eu quero ser salvo. Isso foi num sábado. Quando foi domingo de Natal, dia 24, eu fui na reunião da manhã e tinha ceia às 18 horas. Eu retornei e aí na busca eu ajoelhei na poltrona e eu falei para Deus assim, Senhor, só se o Senhor não quiser me salvar. Mas se o Senhor quer me salvar, o Senhor vai me dar o seu Espírito, o verdadeiro Espírito, agora. Na mesma hora, bispo, o meu coração foi preenchido. Eu fui tomada por uma paz muito grande, sem rodopiar, sem cair, sem arrepio, sem nada. E, de repente, eu fui sendo transformada. O primeiro sintoma que eu percebi foi aquela vontade de morrer sumiu na hora. A vontade de me matar sumiu na hora. Eu tinha compulsão por comer, né? Eu tinha uma fome exagerada. Eu cheguei a engordar 40 quilos, cheguei a pesar 92 quilos. Eu estou em processo de emagrecimento. E aquilo sumiu. Sumiu, a minha fome ficou normal. Às vezes até tem que fazer força para comer, né? Porque eu não estou sentindo mais aquela fome. Eu tinha um bolo na minha garganta que eu não conseguia engolir comprimido. Eu fiz o teste, engoli um comprimido lá e desceu tranquilamente. E aí começou. A minha casa, uma paz muito grande. A minha família, a gente passou um Natal excelente. O melhor Natal que eu poderia pedir a Deus. E, claro que está muito recente, né? Faz uma semana, talvez. Mas eu já vejo em uma semana o que eu não vi em 12 anos, 11, 12 anos. E hoje é completamente diferente. E é uma experiência, bispo, que Deus me deu. Não foi o pastor, foi Deus que me levou para o resgate. Foi Deus que falou comigo naquele quarto, você precisa aceitar uma verdade. É demônio? Então vamos lutar e vamos nos libertar. Eu não esmureci, eu parti para cima. Eu não fiquei com medo do que iam pensar. Eu também não estou com esse medo. O importa é a verdade que eu vivi, é uma experiência que eu vivi, ninguém me contou. Então, quando eu vi o suicídio dos 2 pastores, eu falei, eu preciso falar para as pessoas, porque eu vivi isso. E eu afirmo que, realmente, essa ausência, né, essa vontade de morrer é a ausência do Espírito Santo. E o meu apelo é esse, não é falar de placa de igreja, criticar a fé de ninguém, gente. É você revisar a sua fé, é você provar, como o senhor falou aqui agora, fazei prova de mim, né? Prova a Deus, fazei prova do Espírito, analisa a sua vida, seja sincero, porque a salvação, ela é muito importante, ela é preciosa demais. Está em paz. Muita coisa. Deus abençoe. Amém, bispo. Muito obrigado.